4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. Os destaques que você confere a partir de agora. Manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Segunda parcela do 13º tem que ser paga até esta sexta-feira. Nesta sexta-feira, sai a diferença de até R$ 498 do FGTS. Procurar a Caixa Federal. E atenção, comércio de Marília funciona até às 10 da noite nesta sexta e no domingo funcionamento das 9 da manhã até às 5 da tarde. A PUESP divulga pesquisa indicando a violência contra professores e alunos nas escolas estaduais e a baixa valorização dos professores. O ano de 2020 vai ser um ano de desafio no mercado de trabalho. Primeiro, o governo precisa adotar medidas para gerar empregos. E os concursos públicos, o que vamos ter? Daqui a pouco vamos falar também sobre esse tema. E o governo federal promete investimento pesado na área da saúde. A população promete cobrar. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. No momento em que 60% da população brasileira tem peso acima do normal, a expectativa é de adoção de medidas visando trazer uma melhor qualidade de vida, saúde e melhor qualidade de vida para a população. E uma medida está sendo tomada nesse sentido. Confira. O detalhe na embalagem passa despercebido por muita gente. A quantidade de gordura trans nem sempre é indicada de forma direta ao consumidor. E ela está presente na maioria dos produtos industrializados. Biscoitos, sorvetes, alimentos congelados e margarinas, por exemplo, têm esse tipo de gordura. A Anvisa quer eliminar a gordura trans dos alimentos industrializados até 2023. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cortar esse ingrediente significa evitar a morte de 500 mil pessoas por ano no mundo todo. A gordura trans eleva o colesterol ruim, reduz o colesterol bom e aumenta os riscos de infarto e AVC. A indústria usa a substância para aumentar a validade dos produtos e melhorar o aspecto. Como crocância, consistência, então basicamente tornar óleos que são líquidos para uma consistência mais sólida. O que acontece é que hoje já existe tecnologia e substitutos à altura que são mais saudáveis e que conseguem preservar as características dos produtos. Tanto é que outros países, a gente tem o registro, são mais de 50, já começaram a restringir e a banir o uso da gordura trans no mundo. A mudança deve ser feita em 2 etapas. Adequação da indústria ao limite de até 2% de gorduras trans sobre a quantidade total de gorduras até 2021 e eliminação total até janeiro de 2023. O IDEC comemora a medida, mas questiona o prazo. Vai continuar deixando a população, sim, nesses 3 anos sob risco, especialmente porque os produtos que já contêm a gordura trans e continuarão contendo nesse intervalo de 3 anos, não tem uma rotulagem adequada que destaque na parte da frente da embalagem. Por exemplo, olhar os rótulos é a dica fundamental. Então a gordura trans, ela raramente vai aparecer na lista de ingredientes dessa forma, mas existem vários sinônimos como, por exemplo, gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, óleos vegetais. Então, sempre que aparecer essas palavras, esses sinônimos na lista de ingredientes, é bom ficar atento, porque isso provavelmente significa gordura trans. A população, isso é essencial. Bem, a PUESP, a entidade que representa os professores da rede estadual, está divulgando uma nova pesquisa com relação ao momento da educação da rede pública do estado de São Paulo. E pelo menos 2 dados são preocupantes.
a violência nos estabelecimentos de ensino contra professores e alunos. 5 em cada 10 professores da rede já sofreram algum tipo de violência nas dependências das escolas. Entre os alunos, 37% declararam o mesmo. Por outro lado, 80% da população do Estado considera que os professores são pouco valorizados. Para comentar a pesquisa, convidamos o professor Juvenal, ele que é diretor estadual da APUESP, nosso convidado especial. Professor Juvenal, boa noite. Boa noite, Zé Henrique, boa noite, população de Marília, e boa noite, meus colegas professores. Bem, os números são preocupantes. Como avaliar a pesquisa, professor? Olha, Zé Henrique, essa é uma pesquisa que todos os anos nós fazemos através do Instituto Locomotiva. É um instituto sério que percorre aí uma boa região do estado, faz as suas entrevistas e depois apresenta os dados. Para nós, não tem novidade nenhuma, porque eu já disse aqui várias vezes, inclusive escrevi aquele livrinho Genocídio Educacional no Estado de São Paulo, onde a gente mostra que em todos os anos que o PSDB governa o nosso Estado, principalmente a partir do Mário Covas, que foi o primeiro governador do PSDB, ou seja, todos os anos a escola pública tem problema, os professores são desvalorizados e essa política continua até hoje. Não valoriza a escola de maneira nenhuma e, é claro, se não valoriza o professor, sem dúvida nenhuma, a violência vem por trás. O professor hoje recebe praticamente menos da metade do que ele recebia na época do Mário Covas. Consequentemente, a gente está numa situação muito complicada. Aqui em Marília mesmo, veja, Henrique, como é a situação. No passado, quando um professor era agredido por um aluno, chamava-se o pai, resolvia o problema com o pai, o aluno às vezes era divertido, às vezes sofria determinadas sanções dentro da escola. Infelizmente, os tempos mudaram. Hoje nada se faz. A impunidade dentro da escola, ela aumenta dia a dia. Aqui em Marília mesmo, há menos de 2 anos, nós tivemos uma professora que sofreu violência física dentro da escola. Okay. Chegou ao meu conhecimento imediatamente, professora, por favor, faça o boletim de ocorrência que nós vamos pegar o nosso advogado, vamos fazer uma ação contra o Estado, já que o adolescente que te agrediu, ele não pode ser penalizado, segundo aí o estatuto. Fizemos a ação, na primeira instância, o Estado foi condenado a indenizar a professora. Veja o absurdo, tá? Chega no Tribunal de Justiça, o governo recorre, vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça considera que o professor precisa saber lidar com a violência. Ora, o professor, pelo que eu sei, ele tem que saber dar as suas aulas, ele tem que ter conhecimento, ele é docente, ele não é policial, ele não tem que ficar verificando se a escola é violenta ou não. O professor tem que ser respeitado, o professor é um agente público, quem faz algo contra o professor tem que ser penalizado. Agora, nós estamos numa situação que, infelizmente, muitos alunos que não têm nenhuma disciplina na sua família, não respeitam seu pai, não respeitam seus irmãos, não respeitam as instituições, vai lá, agride os professores. Zé Henrique, qual é o futuro dessa criança? Essa criança que vive nessa agressão permanente. Ele vai acabar, ele vira um monstrinho e no futuro ele vai ser um elemento do crime organizado e os pais dele vão vê-lo na cadeia. Agora, o Estado em si, a Secretaria da Educação, não toma nenhuma providência para resolver os problemas da violência na escola. E não toma nenhuma providência para valorizar os professores. Como eu disse, desde a época do Mário Covas, Henrique, que, infelizmente, todos os anos
principalmente no final do ano, o governo coloca um bode dentro da sala para prejudicar os professores. No final do ano, porque não há tempo da POS se organizar, não há tempo da gente fazer greve, não há tempo da gente procurar reagir. Este ano, o João Dória, ele colocou um monte de bodes dentro da sala, contra os professores e contra o funcionário público também. E a coisa ficou horrorosa. Nós estamos praticamente há 2 meses, todas as terças-feiras, dentro da Assembleia Legislativa, 95% está lá, são professores, enchemos a Assembleia todas as vezes, porque nós não queremos que nenhuma das maldades do Dória sejam aprovadas. Para você ter uma ideia, na época do Alckmin, a gente fez uma ação na Justiça, ganhamos a ação, o Alckmin tinha que pagar 10,15% de reajuste aos professores do Estado de São Paulo, ele simplesmente não pagou. Tá? Isso em 2017. Tá? Praticamente nós temos aí quase 3 anos de salários atrasados. Tá? Por outro lado, o reajuste que teve do piso deste ano, quase 5%, tá? Também não entrou na nossa carreira. E o governo, para tentar enganar mais uma vez a população, o que ele faz, Henrique? Para prejudicar o professor. Não, nós vamos deixar a carreira do professor atual em extinção, ou seja, não quer dar reajuste nenhum, vamos criar uma nova carreira que vai ser através dos subsídios, vão valorizar os professores iniciantes, etc. E despreza aquele professor que foi a vida inteira dentro da sala de aula. Não valoriza ninguém. Todas essas medidas, e uma delas que foi aprovada na Assembleia, que é o negócio dos precatórios, prejudicam violentamente os professores. Tem mais uma que vazou da Secretaria da Educação, da Secretaria da Fazenda, que o governo pretende mandar uma proposta, aquele percentual que é descontado do nosso LI para fins da saúde, tá? Que é o IASP, de 2%, ele quer passar para 3%. E num sistema de aposentadoria, que não poderia fazer isso, o governador, olha bem, população, que eu estou falando, o governador praticou um estelionato eleitoral. Olha bem o que eu estou falando, praticou um estelionato eleitoral. Na campanha, perguntaram para ele várias vezes, e aqui no estado de São Paulo, vai ser preciso fazer aí a reforma da Previdência? Ele disse claramente na campanha eleitoral, nós não precisamos fazer nenhuma reforma na Previdência, porque no estado de São Paulo ela já foi feita. Em 2007, Zé Henrique, o nosso desconto era de 6%. O governo passou para 11%. E agora, simplesmente, ele quer passar para 14%. Sendo que ele prometeu, e muita gente votou nele porque ele disse que não faria, ele enganou essas pessoas e agora está fazendo, querendo colocar mais 3% nas custas dos professores. Isso nós não aceitamos, dos funcionários públicos. E por isso nós estamos na Assembleia. Conseguimos parar. Esse ano não vai ter mais a votação dessas leis, desses projetos e dessa emenda constitucional, porque nós conseguimos até de uma liminar de um deputado do PT, com apoio dos outros deputados da esquerda, e a gente conseguiu parar a votação da Assembleia. O governador pulou miudinho, o presidente da Assembleia foi até o Supremo para derrubar a liminar, mas todo mundo viu que a POSP, o deputado, tem razão. E nós vamos agora, reiniciando os trabalhos, voltaremos com a nossa greve para tentar segurar as grandes maldades do governo. Para resolver o problema da violência na escola, em primeiro lugar, valorize o professor. Coloque no bolso do professor o salário que o PSDB roubou do professor. Só assim que nós teremos uma escola melhor e uma educação melhor. E você pode ter certeza, amanhã e depois, o próprio secretário de Educação e o governo vai dizer, tentar de um jeito ou de outro,
falar que a nossa pesquisa não está correta. Agora, quem quiser ver a pesquisa, entre no site da PUESP, a pesquisa está inteirinha lá, é um instituto sério, e a gente já fez isso inúmeras vezes. Meus colegas professores, eu desejo um bom Natal a todos, e nós vamos continuar na luta por dias melhores, porque, infelizmente, Zé Henrique, aqui no estado de São Paulo, é um dos piores estados. Enquanto o Brasil inteiro paga o piso para os professores, o estado de São Paulo paga menos que o piso. E eles batem no peito que a escola pública paulista é uma das melhores. É tudo mentira, é enganação, é fake news para enganar as pessoas menos desavisadas. Nós precisamos melhorar a situação dos professores. Só assim nós melhoraremos a escola pública. Obrigado, professor Juvenal Aguiar, nosso convidado, diretor estadual da PUESP, comentando a pesquisa. Daqui a pouco você confere. FGTS, aquela diferença começa a ser paga desta sexta-feira. Desta sexta-feira também, último prazo para pagamento da segunda parcela do 13º. E os concursos públicos para 2020. Já, já. More em um lugar completo pra sua vida, um lugar perfeito pra você. More em um lugar feito sob medida, Murano 2 foi feito pra você. Residencial Murano 2. Financiamento Caixa, entrada super facilitada. Visite o apartamento decorado na Avenida Hermínio Cavalari. Saiba mais em 34340060. Residencial Murano 2. Construção Menin Engenharia. Você sabia que a Unimed tem uma central de relacionamento? Mais do que apenas atender, nós trazemos soluções reais e respostas completas para suas dúvidas. Tudo isso para melhorar ainda mais a sua relação com a Unimed Marília. Sempre pensando na sua satisfação. Central de Relacionamento Unimed Marília. 0800 201 2500. 24 horas por dia. 7 dias por semana. O que eu diria para quem está vindo para a universidade? O seu futuro começa agora. E o que a vida te apresenta como oportunidade? Toma coragem. A gente sabe que o mundo não está nos seus melhores dias. Você sabe de muita coisa que não pode ficar guardada. Todo dia, uma nova descoberta. Veja a vida de um jeito diferente. Você tem tudo para ir além. Deixe seus sonhos fluírem. Eleve suas expectativas. Transformando as possibilidades em uma nova trajetória. Trajetória de sucesso para o seu destino. Cultura é a base de todo conhecimento. Eu diria pra... A universidade é um pontapé inicial da sua vida adulta. Bora, TH! Os anos aqui passam bem rápido e tem bastante estrutura para isso. Conhecimento, experiência. Autonomia. Independência. Independência. Você já se sentiu totalmente no controle da sua própria vida? Da sua própria vida. Se eu fosse dar um conselho, permita-se. Permita-se viver. Vestibular Unimar 2020. Inscreva-se. É promoção! Aqui no Taust você sempre ganha, inclusive prêmios. Mais de 1 milhão em prêmios. São 7 Cronos, 7 Mobs, 35 smartphones S10, 84 vales compras no valor de R$1.000 e mais. Uma casa! Para participar é só se cadastrar no Clube Taust. E você ainda tem acesso a descontos exclusivos. Então vem e boa sorte! Taust faz toda a diferença. Dois destaques em termos salariais para trabalhadores. Segunda parcela do 13º tem que ser paga até esta sexta-feira, dia 20 de dezembro.
E com relação ao fundo de garantia, aquela diferença para quem tinha até julho, R$ 998, até esse valor em cada conta. Quem sacou 500 poderá sacar agora essa diferença até R$ 498 por conta. Só comparecer a partir desta sexta-feira em uma agência da Caixa. Lembrando que a Caixa Federal começou a pagar o FGTS para trabalhadores não clientes do banco nascidos em novembro e dezembro. E agora, como novidade, o saque poderá ser de até R$ 998, desde que esse valor, até R$ 998, esteja depositado por conta. Qualquer dúvida, procurar uma agência da Caixa. Bem, aqui no Brasil as mulheres são maioria da população e o trabalhador realmente tem desafiado exatamente essa questão. Por que a diferença salarial entre homens e mulheres para uma mesma função? O Brasil ainda tem uma discriminação muito grande, a diferença em relação ao que ganha o trabalhador masculino por uma mulher para a mesma função, a diferença ainda é muito grande. E a pesquisa é em nível mundial. Confira como está o Brasil. Nessa multinacional, os salários dos gerentes é igual e o pagamento de bônus depende apenas do desempenho de cada profissional. A empresa tem uma filosofia de igualdade de oportunidades. A empresa ela tenta tornar o mais transparente possível para que as pessoas se sintam seguras e confiantes na liderança, para que esse senso de injustiça não seja realmente espalhado aí na cultura da empresa. Eu acho que é reconfortante, é você recuperar um problema que é histórico, é você se posicionar em um contexto onde a justiça é de fato aplicada, onde a justiça de fato acontece. A igualdade de gênero que encontramos nessa empresa é uma exceção no mundo. E se a previsão do Fórum Econômico Mundial estiver certa, nem eu nem você estaremos aqui para ver homens e mulheres ganhando o mesmo salário no mercado de trabalho. É que isso só deve acontecer daqui a 257 anos. Entre 153 países, a Islândia é a nação mais igualitária atualmente, seguida pela Noruega, Finlândia e Suécia. De acordo com o relatório anual do Fórum Econômico, que estuda a paridade entre homens e mulheres nas áreas de educação, saúde, trabalho e política, houve melhorias em todos os setores, exceto no trabalhista, onde a diferença salarial global é de 40%. Pelo relatório, o Brasil subiu 3 posições no ranking, na comparação com o ano passado, ficando no 92º lugar. Apesar da melhora, apresentamos uma das maiores desigualdades de gênero da América Latina, ocupando o 22º lugar entre 25 países da região. Por aqui, a paridade vai demorar pelo menos 59 anos para acontecer. A baixa proporção de mulheres em cargos gerenciais, o congelamento de seus salários e a baixa participação na força de trabalho e na renda explicam, segundo o relatório, a desigualdade de gênero. Quando foi contratada, a Mariane era a única mulher entre todos os diretores homens da multinacional. Foi promovida a vice-presidente de recursos humanos e mudou a cultura da empresa. Hoje, 23% dos diretores são mulheres. Em 2 anos, ela quer chegar a 50%. Na América Latina, principalmente, a cultura é uma cultura que não ajuda a mulher que trabalha, né? As responsabilidades domésticas, às vezes, elas não são equilibradas, porque tem um pouco, né, do viés da cultura de que quem tem que cuidar da casa é a mulher, quem tem que cuidar dos filhos é a mulher, né? E a gente pega e garante que elas tenham um apoio de uma mulher executiva que sabe do que ela está falando, que sabe da dor dela e está ali ajudando ela a se desenvolver na carreira. O Natal está chegando, né? Aí, essa discriminação realmente tem que ser quebrada de forma imediata, onde realmente se viu
essa diferenciação entre homens e mulheres para uma mesma função profissional. E a gente continua falando do mercado de trabalho, é um grande desafio para o governo Bolsonaro em 2020. Pois é, a reforma previdenciária foi aprovada, foi sancionada. Agora, o que o país quer, a população brasileira quer, é a retomada gradativa da economia e do próprio mercado de trabalho. A informação é boa. Brasil cria 99 mil empregos em novembro com carteira assinada, o melhor resultado desde 2010. Agora, em dezembro, por causa do Natal, temos as contratações temporárias. Mas como vai ficar a situação em janeiro, fevereiro e daí para frente? E os concursos públicos? O que teremos de novidades no primeiro semestre de 2020? Lembrando que é um ano eleitoral, as eleições municipais. A nossa convidada, Vânia Françoso Belo de Lima, especialista em concurso público. Ela vem acompanhada do Douglas França, que realmente tem que ser destacado. Ele ficou em primeiro lugar no concurso para a Polícia Militar entre 110 mil candidatos inscritos. Primeiramente, Vânia, boa noite. Boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui, principalmente finalizando esse ano de 2019. Temos muito que agradecer por todas as conquistas esse ano, por todos os concursos, todos os meus alunos aprovados. Realmente a oportunidade existe. E se falando em oportunidade, 2020 também entrará com muitas oportunidades. O povo quer emprego. O que teremos de concursos, pelo menos no primeiro semestre, Vânia? O que já está autorizado, se falando no concurso no âmbito estadual, é para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. São mais de 2.900 vagas autorizadas para os cargos de nível superior, para delegado, para investigador e escrivão. Sendo que nós também estamos aguardando os cargos de nível médio também na área da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aí nós temos outros concursos também no âmbito federal, que é para os cargos do IBGE, que vale a pena também ressaltar que as pessoas, é importante aproveitarem a oportunidade também para os cargos do IBGE. Agora, a previsão também de vários concursos, também no âmbito municipal, se falando também num ano eleitoral, lembrando que concurso pode acontecer a qualquer momento. A homologação do concurso para se tomar posse em 2020 tem que ser até julho de 2020, ou seja, 3 meses antes da eleição. Mas Marília tem uma previsão, sim, de vários cargos, tanto para os cargos de nível superior, cargos de nível médio e cargos de nível fundamental. Então, ou seja, a minha dica é a preparação quanto antes antecipada. Tanto para quem almeja os cargos na Prefeitura de Marília, ou se falando também no âmbito municipal, no Brasil todo, vale a pena estar estudando principalmente as matérias básicas dos concursos, que é a matemática, a gramática, noções de informática, que são matérias mães para todos os concursos também. E o concurso, então, vai ocorrer normalmente. Mas para o segundo semestre, vem também outros concursos muito almejados, mas também há necessidade de um estudo mais aprofundado também, que são Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cargo escrevente, possivelmente o cargo para a capital. Vale ressaltar que os nossos alunos, os meus alunos, normalmente fazem as provas na capital para o escrevente e depois, logo na sequência, quem almeja o cargo, ser escrevente no interior do Estado de São Paulo, vale a pena já iniciar os estudos agora, já em janeiro, não pode perder tempo. Também tem o cargo da Receita Federal. Há um bom tempo que está sem concurso. E a maioria dos sites de concursos sempre estão ressaltando que, tanto na Receita Federal
quanto também na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal, há um déficit de servidores muito grande. Por mais que teve concurso na Polícia Rodoviária e na Polícia Federal, teve concurso há 1 ano e meio, mas o déficit também já é muito grande. Muitas pessoas se aposentando, principalmente também pela nova Previdência. Então, ou seja, quem deseja ser servidor público, ter aquela qualidade de vida, ter o seu salário com tranquilidade e aproveitando, mesmo que seja um concurso menor, mas podendo ter certeza que tem X, que você vai poder continuar investindo numa faculdade, quem não tem, ou então quem está saindo da faculdade agora, finalizando e precisa, né, e deseja um salário de 5, de 7, de 8 mil, de 10 mil. Hoje mesmo nós tivemos uma notícia também do concurso para a capital, para São Paulo, do tribunal. Então, ou seja, é um salário de R$10.000 para um cargo de nível médio. Mas quais são as matérias que são abordadas nesses concursos? Aí que está, Zé, o grande segredo. A preparação antecipada é o que nós fazemos no esquema concursos com os nossos professores especializados, e nada melhor do que as aulas presenciais. Ressaltando que, além das matérias que eu falei anteriormente, as matérias base também para outros concursos são o direito administrativo, o direito constitucional, dependendo do concurso, direito penal, processual penal, também Tribunal de Justiça, Polícia Civil. Então, ou seja, o tempo nosso ele é muito precioso. E a oportunidade, ela acontece, pode ter certeza. Bem, temos aqui o Douglas França. Ele realmente tem que ser destacado. Ficou em primeiro lugar entre 110 mil inscritos para o concurso de soldado da Polícia Militar. Douglas, boa noite, Douglas. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Prazer estar aqui essa noite e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Bem, que façanha. Qual o segredo? Você está aprovado para o concurso e o concurso para soldado da Polícia Militar não é fácil. São 6 fases. É isso, Douglas? Isso. Inicialmente a prova objetiva, né, que vem com redação e 60 questões testes. Depois vem uma prova física, que muita gente acaba reprovando nessa fase, que não acaba não se preparando. Acho que não vai dar de passar na prova objetiva e acaba passando. E quando já chama para o TAF é muito pouco tempo. Então acaba desistindo ou quando vai, não acaba sendo apto no teste físico. Depois vem a parte médica e o psicológico na 4ª fase, que é o principal motivo de reprova. Mais de 60% acaba reprovando nessa etapa. E depois vem a parte de entrega de documentos e a investigação social. Então são duros meses aí de trajetória, fora estudo e de preparação para o físico e mentalmente também, que é muito importante também. Bem, a primeira fase é a prova escrita, o segredo é planejamento para não perder tempo e ser aprovado. É isso, Douglas? Isso. Cada um tem que encontrar o método que acha melhor de estudar, né? Uma coisa que eu gosto muito é de aula presencial, então todos os dias lá no cursinho, 3, 4 horas de aula, e mais 2, 3 horas em casa, revisando, fazendo questões. Eu acho importante fazer questões, provas antigas, provas da VUNESP, independente do cargo, se é Polícia Civil, se é educador físico do município, se é de professor, porque cada um vai ter um nível de dificuldade, mesmo sendo um nível fundamental, nível superior. Às vezes a prova do nível fundamental está mais difícil do que a prova do ensino médio, do ensino superior, porque a quantidade de vagas é menor. Então eles têm que apertar mais a pessoa na prova para ter um resultado, uma nota de corte bem alta, para ter poucos aprovados. Então vale muito a pena você tanto estudar em casa, com questões, principalmente com provas da VUNESP, né, se o foco for a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e fazer uma aula presencial para tirar dúvidas, plantões. É importante isso. E também. Aberta agora a Academia do Barro Branco, a formação para atendente, começando a carreira na Polícia Militar em nível maior. É isso? Isso, a primeira meta agora é entrar realmente no soldado, né, ingressar na polícia, que é a realização de um sonho, né, um desejo muito grande. E desde já estou me preparando para a prova de oficial, que provavelmente em meio do ano que vem, em junho, julho, igual foi esse ano, deve estar acontecendo. E é muito concorrido, né, igual o soldado, a prova também é bem difícil.
Então eu tenho que preparar, porque vou ter pouco mais de 6 meses aí provavelmente para me preparar e tenho certeza que tem muita gente bem focada também, então eu tenho que estar... Não posso parar. Se eu parar, acabo ficando para trás. Então a meta é continuar até entrar na academia do Barro Branco, com certeza. Muito bem. Parabéns, Douglas. Está provado aí Muito obrigado. Que a possibilidade existe, mas tem que haver dedicação. Obrigado, Vânia, pela informação sobre concursos e se prepare para o mercado de trabalho. Eu já disse, é o grande desafio do governo federal e, por tabela, governos estaduais e municipais. Comércio de Marília na expectativa de aumento das vendas em razão do Natal, funcionando até às 10 da noite desta sexta-feira, 5 da tarde no sábado e no domingo, que antecede o Natal, funciona das 9 da manhã até às 5 da tarde. Daqui a pouco vamos falar sobre saúde. Marília tem 2 faculdades de medicina e o governo federal promete novidades também em termos de colocação profissional. Já, já. More num lugar completo pra sua vida, um lugar perfeito pra você. More num lugar feito sob medida, Murano 2 foi feito pra você. Residencial Murano 2. Financiamento Caixa. Entrada super facilitada. Visite o apartamento decorado na Avenida Hermínio Cavalari. Saiba mais em 34340060. Residencial Murano 2. Construção Menin Engenharia. Você sabia que a Unimed tem uma central de relacionamento? Mais do que apenas atender, nós trazemos soluções reais e respostas completas para suas dúvidas. Tudo isso para melhorar ainda mais a sua relação com a Unimed Marília. Sempre pensando na sua satisfação. Central de Relacionamento Unimed Marília. 0800 201 2500. 24 horas por dia. 7 dias por semana. O que eu diria para quem está vindo para a universidade? O seu futuro começa agora. E o que a vida te apresenta como oportunidade? Toma coragem. A gente sabe que o mundo não está nos seus melhores dias. Você sabe. Você sabe de muita coisa que não pode ficar guardada. Todo dia, uma nova descoberta. Veja a vida de um jeito diferente. Você tem tudo para ir além. Deixe seus sonhos fluírem. Eleve suas expectativas. Transformando as possibilidades em uma nova trajetória. Trajetória de sucesso para o seu destino. A cultura é a base de todo conhecimento. Eu diria pra... A universidade é um pontapé inicial da sua vida adulta. Bora, TH! Os anos aqui passam bem rápido e tem bastante estrutura para isso. Ganhar conhecimento, experiência. Autonomia. Independência. Independência. Você já se sentiu totalmente no controle da sua própria vida? Da sua própria vida? Se eu fosse dar um conselho, permita-se. Permita-se viver. Vestibular Unimar 2020. Inscreva-se. É promoção! Aqui no Taust você sempre ganha, inclusive prêmios. Mais de 1 milhão em prêmios. São 7 Cronos, 7 Mobs, 35 smartphones S10, 84 vales compras no valor de R$1.000 e mais. Uma casa! Para participar é só se cadastrar no Clube Taust. E você ainda tem acesso a descontos exclusivos. Então vem e boa sorte! Taust faz toda a diferença. É uma realidade. A tecnologia fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, a começar pelas crianças. Mas é preciso ter um controle exatamente para não perder o controle da situação. É importante, confira essa matéria. Pais, a informação lhe interessa.
Anne Matheus tem um ponto de discórdia constante, o celular. O filho de 11 anos gostaria de ter o próprio aparelho, mas só pode usar o da mãe de vez em quando. No WhatsApp, às vezes eu fico vendo vídeo no YouTube, que é o que eu mais gosto de fazer. Aí depois, sei lá, eu não sei, eu fico jogando. A mãe de Matheus avalia que ele ainda não tem maturidade para lidar com os perigos que a internet esconde. E o outro que está lá atrás, porque a gente não sabe quem que é. Né? Pode ser qualquer um. Hoje na internet eu posso mentir minha idade, mentir quem eu sou. Né? Então ele tem que ter essa maturidade para discernir quem é e quem não é. A casa da família Quirino Muniz ilustra bem os resultados da pesquisa do Instituto Locomotiva, que investigou a relação das crianças brasileiras com as telas. Desde os 9 anos já desejam ter o seu aparelho celular. Os pais acham que 9 anos é muito cedo. Pretendem dar esse aparelho quando as crianças fazem 15 anos. A pesquisa também constatou com números o que a maioria dos pais já percebeu. 87% das crianças preferem ficar no celular em vez de brincar com os amigos. Para esta psicóloga especializada na formação da lógica mental das crianças, elas ainda olham para o que os adultos fazem como algo a ser alcançado e imitado. O processo de identificação funciona assim, né? Eu amo essas pessoas amam esses objetos. Então, esses objetos são bons, eu quero também. O problema é que uma criança sozinha na internet é como a Chapeuzinho Vermelho na floresta, mas sem o caçador para protegê-la. Mesmo quando, às vezes, ela percebe um valor diferente do que é dado na família, ela não tem condições ainda de lógica e condições emocionais de fazer uma autocrítica do que ela está vendo. Mas então o que fazer? Segundo a psicóloga, pais e mães devem explicar os limites e as diferenças entre a casa deles e a dos amigos. Não é porque os colegas já têm um celular que você vai ter também. Em troca, ofereça atenção. Nós vamos brincar, nós vamos jogar, né? E a mamãe também promete não ficar olhando o celular quando está em casa e você está querendo... Precisa ficar atento. Realmente, você pai, você mãe, atenção total. Tem que haver um planejamento e um controle da utilização do celular. E atenção, terminou o prazo para o cadastramento biométrico dos eleitores no sistema de mutirão. Foi exatamente o que tivemos nesses últimos tempos aqui na Justiça Eleitoral de Marília. Só nesta quinta-feira, quase 2.000 eleitores fizeram o cadastramento. Mas atenção, o prazo ainda oficialmente não terminou. Até 6 de maio, o cadastramento biométrico será possível em todo o território nacional e 15 milhões de eleitores poderão fazer a partir do mês de janeiro. O que muda? Agora terá que haver o agendamento exatamente pelo computador via Justiça Eleitoral. E aí comparecer ao Fórum Eleitoral aqui em Marília, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. O número de atendentes é que vai diminuir, exatamente por isso o agendamento. Mas até 6 de maio, esse cadastramento biométrico ainda será possível para que você possa votar nas eleições municipais de 2020. Marília tem 2 faculdades de medicina, a da Unimar e a da FABEMA. A informação é importante para os médicos que estão iniciando a carreira. O governo federal anuncia um pacote importante para a saúde. Confira. O que importa para nós é cada vez mais apostar na capacitação. Hoje de manhã eu assinei a portaria da residência multidisciplinar, onde a gente aloca recursos nas cidades para residência multidisciplinar com a enfermagem, com a odonto, na saúde da família. É a primeira vez que se faz esse movimento de trazer os demais profissionais para dentro. Isso agora em janeiro, fevereiro, a gente lança o curso técnico para os agentes comunitários de saúde e eleva a capacitação dos mesmos para medir uma pressão arterial, para medir uma glicemia, para poder enfrentar a hipertensão, o diabetes. É a reorganização da atenção primária, ela é um todo, ela é um conjunto de políticas de Estado que vieram para ficar, que vão perdurar no tempo,
para estruturar e principalmente qualificar essa atenção primária para dar os resultados que a gente espera. Foi lançada hoje uma cartilha que orienta profissionais e cidadãos sobre os serviços oferecidos na atenção primária, como as unidades básicas de saúde. O documento reúne a lista de serviços clínicos encontrados em cada uma das 42 mil unidades de saúde da atenção primária e traz orientações sobre o comportamento dos profissionais nos atendimentos que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A atenção primária prioriza a prevenção, realiza pré-natal, vacinação e acompanha pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, esse serviço resolve até 80% dos casos e ajuda a desafogar o SUS. A cartilha vai auxiliar o cidadão a fiscalizar os serviços e o profissional de saúde terá acesso a informações sobre procedimentos clínicos e material que deve ser utilizado. O ministro da Saúde destacou a participação da sociedade na construção de mais uma ferramenta do governo que busca a eficiência e a transparência do setor. O que se espera é a melhoria da área da saúde. Brasileiros pagaram quase 3 trilhões de reais em impostos nesse ano de 2019, mesmo com a recessão econômica. Cadê a reversão de todo esse dinheiro, a começar pela saúde pública? É o que se cobra e a população realmente tem que cobrar. HPV. Está havendo a baixa procura por jovens adolescentes para a vacinação em todo o estado de São Paulo e em todo o território nacional. Está havendo uma discriminação contra essa vacina, exatamente pela falta de informação, inclusive na prevenção ao câncer de colo de útero. Então, falta a informação. O próprio governo tem falhado na comunicação por parte do Ministério da Saúde na divulgação da importância dessa vacina. Por isso, especialista faz o comentário aqui no 4 para levar a informação até você. Você já ouviu falar sobre o HPV? O HPV é um vírus sexualmente transmissível e existe hoje em dia muita dúvida a respeito de quais são as doenças que são causadas pelo HPV, como que eu pego o HPV, como que eu posso me prevenir contra esse vírus. Curte aí o vídeo. O HPV é um vírus que, na verdade, ele constitui um grande grupo de vírus. São mais ou menos 200 tipos de HPVs diferentes, sendo que desses 200, em torno de 40 destes 200 gostam de infectar a região anogenital de homens e mulheres. Então, é um vírus que, na maior parte das vezes, é transmitido sexualmente, mas pode também ser transmitido por outros contatos. Contato de qualquer objeto ou qualquer parte do corpo que esteja contaminada por esse vírus. A imensa maioria das vezes nós vamos nos contaminar com o vírus ao longo da vida adulta, e nós não vamos saber disso. Não tem sintomas, não tem sinais, não tem nenhum indicativo de que esteja acontecendo alguma coisa. Numa parcela pequena da população, a gente acredita que em torno de 10% das pessoas, esse vírus ele vai produzir lesões. E quando ele produzir lesões, aí sim a gente vai ter o aparecimento dessas lesões. As lesões mais comuns são as verrugas. Essa infecção pelo vírus, ela vai ser autolimitada. Nós vamos nos infectar com o vírus, ele vai passar um tempo no nosso organismo, a nossa própria imunidade vai eliminar esse vírus e nada vai acontecer. A gente não vai fazer lesão, não vai fazer doença, nós não vamos nem saber que a gente se infectou com esse vírus. Por isso ele é tão perigoso. O diagnóstico, ele passa obrigatoriamente por uma atividade preventiva. A gente precisa se antecipar ao aparecimento da lesão. Nós não vamos esperar as lesões aparecerem para só então fazer o diagnóstico.
Mas a ideia é que a gente faça exames preventivos. Então, o exame preventivo mais importante é o famoso citológico, ou Papa Nicolau. Antigamente se chamava de exame de Papa Nicolau. Na verdade, o HPV ele é curado. A questão principal é que ele demora para ser curado. Então, em geral, uma infecção numa pessoa normal, saudável, sem maiores problemas, uma infecção pelo HPV dura em torno de 2 anos. Os HPVs, eles são numerados. Então, eu tenho HPV 16, 18, 32, 52. Então, vamos supor, se a pessoa se contaminou com o HPV 16, a gente imagina ou espera que num período de 2 anos ela vai eliminar esse vírus do organismo e ela nunca mais vai pegar o 16. Então, popularmente, as pessoas pensam que a infecção volta. Na verdade, ela não volta. Eu estou infectando por um novo HPV. Nós vamos ter nessa região genital, tanto de homens quanto mulheres, mais ou menos 40 tipos de vírus. Na vacina, nós temos os 4 principais tipos, os mais frequentes na população em geral. Então, a pessoa fazendo a vacina, esses 4 tipos ela não vai pegar. É só um tipo de vacina, então no Sistema Único de Saúde ou nas clínicas privadas é a mesma vacina, mesma marca, mesma indústria. A única diferença é que, para a população entre 9 e 14 anos, o governo disponibiliza gratuitamente 2 doses. O preconizado mundialmente, o aconselho que se dá em todo o mundo, é que se façam 3 doses da vacina num período de 6 meses. E para aquelas pessoas que têm entre 9 e 45 anos. É importante frisar que o HPV ele é um vírus que é responsável pelo aparecimento de vários tipos de cânceres em várias regiões do corpo. E essa é a grande preocupação que nós temos em relação a esse vírus. Tá aí, a importância da informação. Destaques finais. Supremo Tribunal Federal decide que é crime deixar de pagar o ICMS de forma intencional. Tribunal Superior Eleitoral aprova a punição a candidato ou partido que espalhar conteúdo falso, ou seja, notícia falsa. Presidente da OAB Brasil, o Ministério Público denuncia o presidente da OAB Brasil por chamar o ministro Moro de chefe de quadrilha. Preço da carne deve parar de subir, mas não irá cair. Baixar não, nem carne bovina, nem de frango, nem de porco, segundo lideranças do agronegócio. O governo lança programa para estimular cooperativa de caminhoneiros autônomos, caminhoneiros que estão ameaçando greve, exatamente pela falta de uma política para o setor, começando pela tabela nacional do frete. Bancos poderão cobrar por limite de R$ 500 no cheque especial. João de Deus é condenado a quase 20 anos de prisão por ataques sexuais. Rodovias do litoral serão fiscalizadas por drone e a Polícia Rodoviária vai iniciar nesta sexta-feira a Operação Natal. É que muita gente vai sair em viagem para o Natal, para o Réveillon, para o período de férias. Vai começar a ser intensificada a fiscalização das rodovias de todo o estado de São Paulo e, é claro, também de todo o Brasil. Vai viajar? Planejamento para a viagem. Isso é essencial. O goleiro Jean, goleiro reserva do São Paulo, é solto após audiência de custódia nos Estados Unidos. Ele agrediu a mulher e virou um escândalo nacional e até mundial. O São Paulo já anunciou que deverá rescindir o contrato do goleiro Jean, contrato que deveria ir até 2022. A perda do poder sindical. Sindicatos perderam 1,5 milhão de associados, de acordo com as centrais. Tudo depois da suspensão
do imposto sindical. Enfraqueceu drasticamente as centrais sindicais e, é claro, também os próprios sindicatos. Atenção! Atenção, documento digital de carro estreia em São Paulo com alerta de recall pendente. Estamos fechando mais essa edição do 4 Notícias. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aqui no 4. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.